Eu sou a Karen, neuropsicopedagoga, e eu te ensino a começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia, que é sobre os requisitos da alfabetização, tá? Então hoje nós vamos falar sobre os requisitos e os pré-requisitos do processo de alfabetização. Qual a idade certa para alfabetizar, né? Quando a criança vai aprender a ler e escrever, quais são os requisitos que ela precisa desenvolver antes da gente colocar elas no processo de escrita e de leitura. Bom, isso é muito importante para nós, enquanto neuropsicopedagogos, entendermos esse processo. Porque embora a gente não vá diretamente trabalhar com o processo de alfabetização, porque a alfabetização é função do pedagogo e a neuropsicopedagogia, ela não é não é pedagogia, não é necessário você ter ali os conhecimentos da pedagogia. Enquanto neuropsicopedagogos, nós precisamos saber quando é o momento da alfabetização para sabermos se o nosso paciente está no momento certo, se a queixa de que aquele paciente não é alfabetizado ou não consegue aprender a ler, não consegue aprender a escrever, está dentro do marco para a idade dele. Quais são os pré-requisitos e os requisitos para o processo de alfabetização? Quais são os marcos que a criança precisa atingir antes de ser submetida a esse processo, né, de letramento, de alfabetização, de linguagem, de leitura e escrita? E o que o neuropsicopedagogo vai poder fazer aí para avaliar e qual a nossa função enquanto neuropsicopedagogos? Para a gente falar em requisito e pré-requisito de alfabetização, a gente precisa saber o que é a alfabetização, tá? O que é a alfabetização? E eu trouxe aqui, tá? Eu coloquei ali um conceito para você entender que a alfabetização, ela é um processo de aprendizagem, tá? Onde a gente desenvolve aquela habilidade de ler e escrever. Esse é o processo de alfabetização. É uma habilidade, né, onde a gente desenvolve o processo de ler e escrever. É uma habilidade de uso individual, então ela é individual, acontece individualmente, tá? Cada sujeito vai ter o seu momento de desenvolver esse processo de alfabetização. E cuidado que quando eu falo cada sujeito vai ter o seu momento, eu não estou dizendo que cada um vai se alfabetizar no seu tempo. Não, tá? Existe um erro aí na compreensão dessa sentença, mas quando eu falo que cada sujeito tem o seu momento é porque ele é individual, ele não é simultâneo, ele não é, por exemplo, 365 dias tem um ano, então em 80 dias vai alfabetizar. Não existe um marco dessa forma, porque é um processo que acontece individual, tá? Cada sujeito vai ter o seu momento, mas nós precisamos entender o marco, né, o momento ideal para auxiliar esse desenvolvimento. E ela possibilita, então, ao sujeito codificar o sistema, né, o nosso sistema alfanumérico, que é codificar os números, né, e as letras. Então, o sistema de escrita a partir do sistema que nós temos aqui, que é alfanumérico. Então, letras e números, identificar o que são letras e números, tá? Esse é o processo de alfabetização. Agora eu vou dar um passinho só, um pouquinho mais profundo aqui nesse conceito da alfabetização, tá? Nos termos de alfabetização, que esse aí talvez os pedagogos que nos acompanhem nesse momento vão compreender um pouquinho melhor, mas existe um vínculo, né? Muito se falava antes em processo de alfabetização. Então a alfabetização é isso, é você codificar, decodificar, né, as letras e números e entender o que elas significam, tá? Por exemplo, decodificar ali, eu sei o que é a letra A, né? Sempre vai ser uma letra, uma vogal, a letra A. Né? Ela sempre vai ter o mesmo formato, ali os padrões, né? Tem ali a cursiva, tem as modificações, mas eu vou codificar e decodificar toda vez que eu ver aquele símbolo, né, daquela letra, eu vou saber que é a A. Isso é o processo de alfabetização. Agora, existe um processo que está intrínseco com o processo de alfabetização, que é um processo que está junto, ele é paralelo, que é o processo de letramento. E para a gente falar em pré-requisitos de alfabetização, a gente precisa entender o que é a alfabetização, que é esse processo de codificação, e o que é o letramento.
certo que a alfabetização é a codificação dos símbolos, codificação e decodificação. É o reconhecimento de uma letra, é o reconhecimento de um número, às vezes o reconhecimento de uma palavra, de uma frase escrita. Isso é alfabetização. Tá? Mas existe um processo junto com a alfabetização que deve ser desenvolvido, que chama letramento. E por que eu tô falando isso? A gente não tá falando que o neuropsicopedagogo vai desenvolver esses processos, lembra? Competência do pedagogo. A gente só tá aqui a nível de conhecimento, a nível de esclarecimento, para que nós, neuropsicopedagogos, possamos entender o nosso papel, possamos entender o nosso processo. Então, a nossa função é estimular esses requisitos que são pré-requisitos, que são base para que a criança consiga se alfabetizar. Então, nós vamos desenvolver a estimulação. Só que se a gente não sabe quais requisitos são esses, se a gente não entende como é o processo da alfabetização, como é o processo de letramento e qual a diferença dos dois, fica difícil da gente saber o que a gente tem que fazer, tá? Então, por isso que eu falo, a gente tem que, nos debruçar aí, conhecer um pouquinho sobre esse processo para poder auxiliar o sujeito da melhor forma possível. E o letramento, então, ele é esse processo que vai envolver o uso da leitura e da escrita, mas nas práticas sociais. Como assim? Por exemplo, a alfabetização é eu codificar a letra. Codificar o número, é eu reconhecer aquela forma, é eu saber diferenciar o que é uma letra, o que é um número, do que é um desenho, do que é uma figura, tá? Então, isso é a alfabetização. O letramento é tudo aquilo que a gente faz com esse sistema de escrita, com esse sistema alfabético, com esse nosso sistema de linguagem e utilizamos nas práticas sociais. Então, por exemplo, quando você tá lá na escola, a criança vai lá e a professora coloca frases soltas ou palavras soltas para que se faça aquela leitura, Por exemplo, uma plaquinha ali, ovo. A criança vai lá e lê ovo. Ela tá se alfabetizando, porque são palavras soltas, desprendidas de um contexto, desprendidas de um contexto social, de um uso social, de uma prática social. Agora, quando a criança está em casa ou quando ela tem, pega lá um produto e ela lê o rótulo. Quando ela lê aquele rótulo, aquilo vai ter uma função social, aquilo vai ter uma função daquela escrita. Por quê? Porque ela não está com uma escrita por si só. Nós temos ali uma escrita que está identificando um produto, uma marca ou um conteúdo. Então, é importante que a gente entenda essa diferenciação. Por exemplo, quando alguém vai ler o nome de um ônibus, tem uma prática social ali. Você precisa daquilo para você conviver na sociedade. Você vai pegar, você quer ir, aqui vou falar de Curitiba, tá, gente? Você quer ir ali pro Portão, pro bairro do Portão, não adianta você pegar o ônibus que vai pro bairro do Campo Comprido. Então, aí na cidade de vocês é a mesma coisa. Se você quer ir para um lugar, você tem que saber ler, e essa leitura que tem função social, que está inserida nos nossos contextos, que está nas nossas práticas sociais, o uso da oralidade, conseguir expressar a partir de compreensão de fala, compreensão de linguagem, é o que a gente chama de letramento. Então, a alfabetização é um processo, eu diria, mecânico do ato de codificar letras, números e figuras, diferenciá-los, identificá-los e codificar esses padrões. O letramento é quando a gente consegue ter compreensão, quando a gente consegue usar aquilo no nosso dia a dia. Então, ele é um produto para ser realizado nas práticas sociais, tá? Não sei se ficou claro, mas é importante a gente entender, tá? Que isso é a alfabetização. Então, quando a gente entende que algo é necessário para nosso desenvolvimento social, para o nosso convívio, para a nossa cultura, para o nosso desenvolvimento cognitivo, a gente tem que entender que esse processo é um processo sério, complexo e precisa ser acompanhado, tá? Então, vamos lá. Qual, então, o primeiro passo? Primeiro passo para o processo da alfabetização. Então, muita gente fala, meu Deus, qual é o primeiro passo? Tem gente que pensa o seguinte, o primeiro passo da alfabetização é colocar a criança na escola.
E não é. O primeiro passo da alfabetização é desenvolver a linguagem, desenvolver o repertório linguístico, desenvolver a linguagem oral, a capacidade da criança de nomear as coisas, nomear objetos. Por exemplo, desde bebê, nós estamos ensinando os pré-requisitos da alfabetização. Já é o primeiro passo da alfabetização. Por quê? Porque nós estamos utilizando na língua oral, que ela vai refletir no processo de leitura e escrita, nós estamos usando os mesmos padrões e ensinando, né, a criança a compreender o letramento. Então, olha que importante, quando a gente fala para um bebê, né, mamá, quando você pega a mamadeira, né, e fala mamá, mamá, mostra mamá, hora de mamar. A criança passa um tempo, ela é bebezinho, passa um tempo, ela começa a mamar, a falar mamá, né, balbuciar, mamar. Ela tá falando, ela tá com consciência? Não, mas ela tá começando a reconhecer aquele padrão. Mais tarde, quando ela desenvolver o seu processo de linguagem, ela vai saber o que é o mamar. Toda vez que falar mamar, ela vai saber que é a hora de ela se alimentar, né? Seja como ela se alimenta naquele momento, né? Essa mamadeira, enfim. E não só isso, né? A gente vai, ao longo do desenvolvimento dessas crianças, desde bebês, a gente vai introduzindo informações, introduzindo, né, elementos para ampliar esse repertório linguístico. Então, esse é o primeiro passo da alfabetização. Começa quando a criança nasce. Quando você pergunta para a criança, mesmo você sabendo a resposta do que ela quer, mas você instiga ela a falar aquilo, a nomear aquilo. Ali começa o processo de alfabetização. Você sabia disso? Você sabia que a gente começa o processo quando as crianças são bebês? Isso não quer dizer que as crianças vão ler e escrever como bebês, quando são bebês. Mas a gente precisa desse pré-requisito, que é o desenvolvimento da linguagem, tá? E também, para aprender a ler e a escrever, é preciso a exposição, né, de elementos da escrita, como, por exemplo, mostrar, né, livros infantis, contar a história e mostrar aonde você tá, quando você está lendo, sinalizar aonde está a leitura, para a criança começar a diferenciar nos seus próprios livrinhos infantis a letra da ilustração, do desenho. Então, assim, você vai mostrando para a criança, você não está ensinando ela a ler, você não quer que ela leia, até porque a leitura, ela começa a partir da experienciação. A criança, ela vai vendo tantas vezes você passar naquele elemento, repetir aquela história 1000 vezes, mostrando que ela vai gravar a história, não a leitura. Mas vai chegar o momento que ela vai começar a contar aquela história e, de repente, ela vai codificar os símbolos e vai conseguir desenvolver a leitura. Tá? Então, leitura de livros infantis, leituras de rótulos em casas, de produtos em casa. Então, é muito importante a gente desenvolver esse estímulo. A criança precisa ter contato com os recursos, né, da leitura. Ela precisa ter contato com esses elementos da leitura e da escrita. Tá? E a gente precisa apresentar para as crianças isso. Não, como eu falei, a gente não está ensinando a letra aqui. Não, você vai mostrar. Toda vez que você vai preparar um café da manhã com o seu filho, por exemplo, você mostrar os produtos, o nome daqueles produtos, o que está escrito naqueles rótulos, o que tem ali. Isso é você ensinar, você colocar elementos, né, para o processo da alfabetização. E também a identificação, né, desse sistema, para que a criança comece a compreender que o que é letra, o que é número, do que são figuras, tá? Então, uma pausa aqui, voltamos, tá? Isso é importante. Olha, o primeiro passo é a gente desenvolver a linguagem oral, a desenvolver o repertório linguístico dessa criança e dar, né, acessibilidade para os recursos onde tem leitura, tá? Onde tem elementos de escrita, tá? Isso é o primeiro passo. Mas, né, quando a gente fala em alfabetização, em neurociência,
a gente entende que a alfabetização, ela é essa codificação de símbolos. E para a criança conseguir codificar esses símbolos, ela precisa ter uma maturação cerebral, um desenvolvimento lá na sua estrutura cognitiva para conseguir realizar esse processo de codificação. Então, essa unidade mais específica da alfabetização, que é o grafema, né, o fonema, essa relação entre grafema e fonema e a propriedade escrita, o sistema escrito sonoro, então, eles são algo que é muito abstrato. E as crianças muito pequenas, elas não têm essa abstração, tá? Elas não têm. Então, assim, é por isso que muitas vezes você introduz esses elementos, você estimula, mas não quer dizer que uma criança de 3, 4 anos, ela vai aprender, ela vai se apropriar daquilo. Por quê? Porque o córtex dela ainda não tem a maturação adequada. O córtex dela ainda não tem a maturação apropriada para compreender esse processo de codificação e decodificação, tá? Mas isso não quer dizer que a gente não vai introduzir esses elementos na vida dessa criança. Quanto mais estímulos ela receber, quanto mais cedo, mais fácil vai ser o processo quando houver essa maturação no córtex cerebral dela, tá? Então, assim, por exemplo, nós sabemos hoje, né, em função aí dos estudos do sistema nervoso, que o córtex começa a se processar essas informações mais abstratas a partir dos 5 anos de idade. Então, a partir dos 5 anos de idade, que a gente deve intensificar o estímulo e desenvolver as habilidades que são preditoras ao processo de alfabetização. Mas aí eu te pergunto, qual é a idade certa para alfabetizar? Eu tenho muitos casos de pais que me procuraram, eu tenho muitos casos de profissionais que estão atendendo, né, processos de avaliação, que me procuram dentro da mentoria, que me procuram, né, para realizar a supervisão, sobre crianças que não conseguem se alfabetizar. E aí eles falam para mim assim, Karen, a queixa da escola né, essa, não consegue ler e escrever. A queixa do pai não consegue ler e escrever, não aprendeu a ler. Então eles querem fazer, o que eu posso fazer enquanto neuropsicopedagoga para ensinar essa criança a ler, para ajudar a desenvolver essa criança a ler? E aí eu pergunto, tá, quantos anos? Ah, tem 4, tem 5, tem 6. O processo começa a maturação nesse córtex aos 5 anos. Esse é o desenvolvimento normal. A Vilma está perguntando por que as crianças de 3 anos aprendem a ler, né? Algumas crianças aprendem com 2 e 3 anos. Com 2 anos, eu diria que é muito difícil, mas a partir dos 3 anos, existe a possibilidade de crianças com o que nós chamamos de altas habilidades ter a capacidade de ler. Por quê? Porque esse sistema nervoso, esse córtex já foi formatado, já está preparado. Então, crianças com altas habilidades, elas têm um desenvolvimento do sistema nervoso mais acelerado. E é por isso que elas estão adiantadas em relação aos marcos do desenvolvimento para a idade dela. Então, por isso que há os casos. Mas isso é a exceção, fora da curva, é o que está acima da média, acima da média. Assim como nós temos o desvio para baixo, são as deficiências intelectuais, que são os atrasos no neurodesenvolvimento, nós temos, né, as curvas para cima, que é o pessoal, né, as crianças que têm aí altas habilidades, que são superdotados. Mas a gente está falando aqui no geral, a gente está falando aqui no desenvolvimento típico, no desenvolvimento normal, na maturação do sistema nervoso. E essa maturação começa a partir dos 5 anos de idade, tá? Antes de 5 anos de idade, essa criança ela não vai ter desenvolvimento para isso. Crianças com autismo é outro caso, elas têm uma alteração neurobiológica do seu processamento cognitivo. E o que acontece? Não são altas habilidades, pode ser uma altas habilidades, mas pode desenvolver também a síndrome de Savant. Tá? Existe uma síndrome, que é uma síndrome muito parecida com altas habilidades. Mas por quê? Porque há uma modificação na estrutura do córtex. Tá? Então a criança ela tem uma modificação na estrutura do córtex que vai facilitar esse processo.
E como a criança autista ela tem um hiperfoco, ela pode ter um hiperfoco nas habilidades linguísticas, ser muito desenvolvido para essa área linguística, mas ela tem a dificuldade da interação e da comunicação social, mas isso não afeta a cognição, tá? Transtornos como o TDAH, o TEA, transtorno de linguagem, transtornos específicos de aprendizagem não afetam a cognição. Então, é possível crianças com o transtorno apresentarem altas habilidades e aí vão apresentar comportamentos como esse, de aprender a ler aos 3 anos de idade, tá? Mas, porque eles podem acontecer de maneira comórbida. Agora, o desenvolvimento normal de crianças típicas, essa maturação, ela ocorre por volta dos 5 anos de idade, tá? Bom, segundo, né, é uma pergunta que eu fiz aqui, ó. Qual a idade certa para a gente alfabetizar? Então, será que tem uma idade certa para alfabetizar? Será que a gente tem, né, uma idade correta? E eu vou buscar, né, na Base Nacional Curricular Comum, a BNCC, quem é pedagogo é bem familiarizado com ela. E o processo de alfabetização infantil, ele deve se iniciar no primeiro ano e não finalizar no primeiro ano. Ele vai iniciar no primeiro ano e deve finalizar ao final do segundo ano do ensino fundamental. O que quer dizer? Quando a criança está no primeiro ano, ela tem 6 anos. Quando ela está no final, ela tem 7. Então, no Brasil, a idade certa para o processo de alfabetização é entre 6 e 7 anos, tá? Entre 6 e 7 anos é a idade certa, tá? Existe uma margem. Sabe, agora eu vou falar igual a pesquisa de eleição. Você tem lá, né, a pesquisa deu um resultado X com uma margem percentual de 2 pontos para baixo, 2 pontos para cima. Já ouviu falar disso? Mesma coisa. A idade considerada certa é de 6 a 7 anos de idade. Mas esse processo de alfabetização, ele pode chegar até os 9 anos de idade, a finalização, bem como ele pode acontecer antes dos 6 anos, tá? Que é o caso ali de 5 anos, né? Uma média ali, a partir dos 5 anos ele pode iniciar e acontecer, tá? Porque é nesse momento que eu falo que cada sujeito vai ter o seu momento, porque ele é individualizado. A gente vai ter crianças com 6 anos já se alfabetizando, crianças com 7 anos se alfabetizando, crianças com 8 anos se alfabetizando. E elas não estão fora do desenvolvimento para sua idade, tá? Elas não estão fora do desenvolvimento da sua idade, tá bom? Então a gente tem que ter muito cuidado para entender esses estágios. Então a BNCC, ela pede isso. Por quê? Porque o governo, né, o Ministério da Educação, ele tem que dar um parâmetro para a escola, né, de alfabetizar. E lembra o que é a alfabetização? A alfabetização é o reconhecimento, a codificação de fonemas, de grafemas, a codificação dessa língua, dessa estrutura escrita, né? Entender o que é letras, números e a diferença aí entre figuras, né? Mas lembre-se que a alfabetização e letramento são diferentes. A alfabetização, compreensão leitora é outra coisa. A alfabetização e processo de escrita é outra coisa, tá? A alfabetização vai acontecer ali no primeiro, segundo ano, que é o reconhecimento desses padrões. Então, criança que reconhece as letras do nome, ela está no processo da alfabetização. Não é porque a coleguinha da mesa do lado já consegue ler frases que a outra que só consegue reconhecer as letras do nome está atrasada. Não, ela está dentro do marco do desenvolvimento dela. E a gente vai falar agora de etapas, essas etapas. Então, o aprendizado da leitura é baseado no reconhecimento de símbolos. A unidade escrita, agora está no lugar certo no meu slide, gente. A unidade escrita, né, do grafema está relacionada com a aquisição sonora, discriminação auditiva. E isso, né, vão gerar ali as informações propícias para leitura e para escrita. As etapas que a gente vai trabalhar da alfabetização, por exemplo, crianças da educação infantil
de 2 a 5 anos. Qual é a função, né? O que é que a gente vai trabalhar para desenvolver a alfabetização dessas crianças? Não é trabalhar com leitura, com escrita, não é dar um lápis para essa criança escrever, não é nada disso. Nessa faixa etária, as crianças estão no desenvolvimento linguístico, tá? A gente vai trabalhar com estimulação de cores, de sons, nomeação de objetos, tamanhos, formas, lateralidade, espaço, quantidade. Por quê? Porque elas estão no estágio ali que vai dos 2 até os 6 anos de idade, que chama, né, Piaget chama, não sou eu que chamo, não, gente, Piaget chama de estágio sensório, pré-operatório, pré-operatório, tá? Elas estão saindo com 3 anos, elas saem do sensório motor e elas entram no estágio que é o pré-operatório. Tá? Esse pré-operatório, a gente podia lembrar de pré-alfabetização, de pré-escolar, né? É pré. O que é pré? É antecede. Então, ele antecede o processo da alfabetização, ele antecede o processo de operações, né? Operatório. Ele antecede um processo. Mas não é porque ele antecede um processo que ele não tem os seus próprios marcos de desenvolvimento. E o maior marco de desenvolvimento para essa faixa etária de 2 ali, né, 3 a 5 anos de idade, é o desenvolvimento da linguagem. A criança, a partir dos 2 anos, começa a desenvolver a linguagem oral, começa a adquirir repertório linguístico, começa a falar frases, né? Frases mais complexas, no sentido assim, não complexas, né, gente? Mas frases completas, frases com sentido. Ele começa a criar uma estrutura lógica da sua linguagem. Eles começam a aprender essas habilidades. Então, o maior marco de desenvolvimento do pré-operatório é o desenvolvimento da linguagem. Lembra do repertório linguístico, da discriminação entre sons de fala e sons de ruído e sons de música. Tudo isso vai auxiliar, é pré-requisito para o processo da alfabetização. Então, ó, nessa fase, nesse estágio que é o pré-operatório, as crianças elas passam a manipular esses símbolos verbais para referir, né, para se referir tanto a objetos quanto a ações. Há essa experimentação intencional e ativa de linguagem e objeto. Tanto que é nessa fase que as crianças começam a pegar os brinquedinhos ou pegar coisas que nem sempre são brinquedos. Deixa eu mostrar aqui. Coisas que nem sempre são brinquedos e transformam em brinquedos e começam a manipular esses objetos, dando nomes, contando histórias, né? Entrando nesse meio bem lúdico. Por quê? Porque ele está desenvolvendo a linguagem. Eu já tive casos de presenciar pais que vieram me procurar porque não sabiam o que fazer com o filho, porque aquele filho vivia no mundo da lua, ele sempre queria estar contando histórias, que ele não entendia, né, que ele estava no mundo da lua. Por quê? Porque tudo que ele pegava, ele contava histórias. E aí tinha alguma coisa errada com essa criança. E eu falei assim, não tem nada de errado com essa criança. Muito ao contrário, ele está no pleno desenvolvimento da sua linguagem. E é por isso que ele vai criar histórias. É por isso que vai perguntar por quê, mas por quê. É por isso que ele vai pegar uma coisa aleatória e vai personificar aquilo como outra coisa e vai desenvolver histórias narrativas. É isso que ele precisa desenvolver nessa faixa etária. Então é importante, é esse marco muito importante, tá? Bom, quando a gente fala daí, então a criança está lá no estágio pré-operatório, né? Quando ele passa de 6 até 8 anos, vamos lembrar que é de 6 a 8 anos que a criança está ali no primeiro, segundo ano do ensino fundamental, que é onde a BNCC fala que tem, né, que começa ali o processo de alfabetização, que a criança deve ser alfabetizada nessa janela de 6 a 8 anos. O que acontece nessa fase? Primeiro, que ela sai da fase pré-operatória.
Ela sai do pré, ela sai do pré-requisito, ela vai para a fase operatório concreto. Né? Operatório, gente, Piaget ele traz, porque ele traz esse termo que ele quer dizer que é quando a gente é capaz de realizar operações, mas não é operações matemáticas, mas operações mentais, tá? Quando a gente começa a ter consciência, né, para resolver problemas, nossa flexibilidade cognitiva, ela tá ali desenvolvida. Então, ó, a partir dos 2 anos até os 6, a gente está em processo de pré-operatório. Começa, a partir dos 2, vai começar a desenvolver essa flexibilidade cognitiva, capacidade de desenvolver narrativa, capacidade de desenvolver de resolver problemas, né? Enfim, a gente começa, porque essa parte do córtex começa a maturar e a gente começa a ter essa capacidade. Agora, quando a gente passa, né, para os 6, 7, 8 anos, a gente entra no que Piaget fala de estágio operatório concreto, que é onde a criança vai começar a compreender de fato, né, entender os símbolos, entender, né, os processos. Mas por que concreto? Porque ela precisa da ajuda de um elemento concreto, porque ela precisa de algo que ela possa pegar, manipular, manusear, para que ela possa aprender de fato, tá? Então, assim, com essa faixa etária, vou deixar até maior aqui os slides para. Com essa faixa etária, a criança está preparada, então, para ela ser alfabetizada. Ela vai, né, ser capaz de mobilizar as ideias, as representações mentais, ela vai formular regras a partir dela e do mundo, vai começar, né, tornar essa socialização, o desenvolvimento da linguagem que ela adquiriu no repertório na fase anterior, no estágio anterior, agora ela vai começar a utilizar tudo isso e vai adquirir essa autonomia, estabelecendo seus próprios valores morais e mentais. Então, essa etapa é a etapa propícia da alfabetização. Essa etapa é a etapa propícia a partir dos 6 anos de idade. Né? Existe aí, pela nossa BNCC, então é de 6 a 8, tá? Mas existem algumas pesquisas, alguns estudos que até 9 anos existe a janela de maturação do córtex, né? Tanto não é só o pré-frontal, porque a leitura escrita e a alfabetização, ela envolve todo o nosso córtex, mas em especial o hemisfério esquerdo, que é onde processa tanto a parte de linguagem, né, a área de Wernicke, quanto a parte motora da fala, quanto a parte motora da escrita, tá? Então, é importante, a partir dessa idade que a criança vai desenvolver o processo da alfabetização, ela vai estar propícia. É a mesma coisa que a gente pensar assim, eu quero plantar, né? Eu quero plantar arroz. Eu não entendo de plantio, gente, mas quero plantar arroz. Só que arroz, não sei, gente, eu tô chutando, tá? Não é um fato fidedigno isso aqui. É uma suposição. Arroz só dá para plantar em abril para colher em setembro. Não sei, gente, tá bom? É suposição. E tem que plantar em abril para poder colher em setembro. Mas eu quero plantar arroz em outubro. Eu quero plantar arroz em outubro. Mas não é o tempo certo. O clima não está favorável. A terra não está pronta para receber a semente. O que vai acontecer? Eu vou plantar o arroz em outubro. Vai nascer arroz? Não vai. Talvez até nasça um arroz ali, né? Que são o que está fora do padrão. Mas o propósito não vai nascer arroz. Por quê? Porque se eu tenho um período certo, se eu tenho um processo que eu preciso antes, eu preciso desenvolver aquilo, tá? E no processo da alfabetização, a criança, a estrutura neurobiológica dela vai estar preparada para compreender de fato o processo da alfabetização a partir dos 6 anos de idade, tá? Então, é por isso que eu fico doida quando a criança tem 4 anos e a escolinha tá mandando a criança para uma avaliação porque ela não sabe ler. Quando a criança tem 5 anos e ela tem que... ela tá atrasada porque ela não sabe ler. Não! A criança não tem que saber ler com 4 anos, nem com 5 anos. A gente pode estimular, mas ela precisa desenvolver outras bases antes, que são mais importantes do que a leitura e a escrita de fato, tá?
Então vamos lá, quais são então esses pré-requisitos da alfabetização? O que a gente precisa desenvolver antes de ter o processo? E aí a gente começa desde que a criança nasce. Então um deles, né, é o esquema corporal, conhecimento de todas as partes do corpo. Quando a criança é bebezinha, a gente não brinca de cantar musiquinha, né? Ai, o seu nariz, o olho, a orelha. Então, é importante, parece bobo, mas é importante a gente ajudar a criança a reconhecer todas as partes do corpo. O esquema corporal, essa compreensão de si, do seu corpo, é pré-requisito para a alfabetização. É pré-requisito. Por quê? Porque quando a gente reconhece o nosso esquema corporal, a gente começa a compreensão também de lateralidade. E a lateralidade, conhecimento de direita e esquerda, ela está diretamente associada à nossa compreensão de esquema corporal. Então, quando você vai trabalhar, né, lateralidade, esquema corporal, eu esqueci de trazer para vocês, gente, mas eu tenho o Senhor Cabeça de Batatas e ele é excelente para crianças, desde que as peças não sejam pequenas demais, tá? Ele é excelente para a gente trabalhar isso, trabalhar esquema corporal. Musiquinha, aquela musiquinha, cabeça, ombro, joelho e pé, esquema corporal. A musiquinha, tem uma musiquinha que eu acho que é da palavra cantada, que é da formiguinha, né? A formiga é tão ligeira que belisca o seu pé, do pé pula pra cabeça, vai fazendo cafuné, né? A pulguinha, é pulguinha, gente, é pulguinha, né? A pulguinha é tão ligeira, pula logo pra barriga, e a gente vai contando. Tudo é uma brincadeira, você quer ser minha amiga. Eu não me lembro o resto, mas da barriga pro bumbum, do bumbum pro braço, do braço pra perna, da perna pra cabeça. Enfim, é esquema corporal, é trabalhar o lúdico com a criança a partir de música. E aí, lembra que a gente está trabalhando linguagem, repertório, associação direta, né? Reconhecimento de partes do corpo, lateralidade, movimento, espaço. Então, gente, é muito importante, tá? Percepção visual, reconhecer a criança até os 5 anos de idade, ela tem que ter o desenvolvimento da sua percepção visual. O sapo não lava o pé também, tô colocando aí as musiquinhas. A percepção visual, ela tem que reconhecer formas geométricas, retângulo, quadrado, né? Retângulo, quadrado, triângulo, círculo. Eu não tenho tudo aqui, gente, aqui, né, nas minhas coisas de material de escritório, mas a gente tem que mostrar, ela tem que ser capaz de reconhecer. Por exemplo, ela tem que reconhecer tamanho, maior, menor, posição, em cima, embaixo, direita, esquerda, distância, aqui, lá, perto, né, longe. Então, isso que a gente precisa desenvolver nas crianças antes do processo de leitura e escrita. Percepção auditiva, lembra lá que nessa fase de pré-operatório, maior desenvolvimento cognitivo é a da linguagem. Então a gente precisa estimular a linguagem, a percepção auditiva. Por quê? Porque a percepção auditiva vai nos ajudar a discriminar sons de fala, ruídos, sons de música, instrumentos musicais, voz humana, voz de animal. Tem um monte de musiquinha, né? Que a gente, por exemplo, aquela mais conhecida de criança, que é a do fazendeiro. Seu Lobato tinha um sítio, e lá no sítio tinha um cachorro, e era au pra lá, e era au pra cá, e era au pra todo lado, O que a gente está fazendo aqui? A gente está discriminando o som de fala, de música. O que é fala? O que é compreensível? O que é a fala humana? Né? A música. Seu Lobato tinha um sítio,
ia. É música, não é som de fala. E lá no sítio tinha um cachorro. Ia. Era au, au, au pra lá. O que é au, au? É a fala do cachorro. Distinção. É uma outra percepção, uma discriminação auditiva, né? Então a gente tem que estimular isso nessas crianças de 2 a 6 anos de idade, que elas estão no estágio de pré-operatório. Então, assim, e fazendo isso, a gente está desenvolvendo a percepção auditiva, ampliando o desenvolvimento da linguagem. Que mais? Verbalização de palavras. Então, fazer as crianças articularem palavras, nomearem as coisas, mesmo que você saiba o que ela quer. Mesmo que ela tá olhando aqui a caneca, ela quer água. Você sabe que toda vez que ela vem com aquela caneca, ela quer água. Pergunte. Mas o que você quer? É água? E aí, faça-lhe falar água. Sim, é água. Porque a gente vai desenvolver os sons de fala, tá? E é muito importante. A escrita e a leitura, elas dependem do som de fala, da discriminação auditiva. Eles dependem da nossa fala. Por quê? Se eu falo H ao invés de água, eu vou escrever H. Eu vou buscar uma forma de escrever H. Se eu falo vassoura, eu vou escrever assim. Não estou falando aqui, gente, de preconceito linguístico. Existem termos e regiões que é cultural. Mas a gente não existe erro na fala, mas existe erro na escrita. Se a criança está falando porque é cultural, é uma situação. Agora, se ela está falando porque ela não tem a motricidade de fala desenvolvida, a gente precisa auxiliar, tá? E a praxia, né? Desenvolvimento da praxia auditória, praxia ideomotora, visoconstrução, são os pré-requisitos da alfabetização. E aí, para a gente finalizar, eu quero mostrar para vocês um instrumento de avaliação que pode ser usado tanto na neuropsicopedagogia clínica quanto na neuropsicopedagogia institucional, como, né, triagem, porque o neuropsicopedagogo institucional não faz avaliação. É o IAR, que é o instrumento, né, de avaliação do repertório básico para a alfabetização, tá? Então, o IAR, você tem um manual de avaliador, tá? Você vai aplicar, então, para crianças que estão já na fase da alfabetização, mas que não conseguem se alfabetizar. Por quê? Porque quando você aplicar esse instrumento, você vai identificar qual desses pré-requisitos que essa criança não alcançou, que essa criança ainda não tem, tá? A habilidade. Então, você vai ter esse instrumento, ele é um instrumento bem barato, tá, gente? Bem barato. Você compra os cadernos aqui separados. Então, é um manual do avaliador, esse aqui é para você profissional, e é um caderno de respostas. Para aplicação, você vai precisar um manual desse para você, e aí, para aplicar, cada paciente tem que ter, né? Cada aluno, paciente, você tem que ter um instrumento desse aqui, ó, um caderno de respostas, tá? Para cada um, porque ele não pode fazer cópia, ele tem direitos autorais, então é proibida qualquer tipo de reprodução desse material, tá? Mas ó, lembra que eu falei, ó, esquema corporal, lateralidade, então são os pré-requisitos, e aí a gente vai identificar naquela criança qual foi o pré-requisito que ela ainda não maturou, que ela ainda não desenvolveu, e é por isso que vai afetar no desenvolvimento da alfabetização, na leitura e na escrita, tá? Quem pode usar esse instrumento? Esse instrumento, ele é para qualquer profissional que trabalhe com crianças em fase de alfabetização. Professores, pedagogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, neuropsicopedagogos, psicopedagogos podem utilizar, porque ele não é um instrumento restrito da psicologia e ele pode ser utilizado, a aplicação dele pode ser feita tanto individual quanto em grupo, tá? Tanto individual quanto em grupo, e você vai realizar então essa sondagem, essa avaliação, essa triagem
dos requisitos básicos da alfabetização de uma criança, tá? Onde adquirir, gente? Nos mais diversos lugares que vendem esse tipo de material. Por exemplo, na própria Amazon, né? A gente está no Google aí, IAR, a Amazon tem entrega na sua casa. Se você tem uma casa do psicólogo, uma loja que vende instrumentos para psicólogo, psicopedagogo, provavelmente vai ter também, tá? Esse instrumento aqui, tá? Então, vocês podem adquirir, ele não é um instrumento caro, tá? O custo-benefício dele é bem acessível. Eu acredito que os 2 caderninhos ficam menos de R$30, tá? Eu acho que é 15, 13 cada um, por aí, tá bom? Às vezes tem promoção, então fiquem de olhos. Mas é importante, se você vai trabalhar com essa faixa etária de alfabetização, esse é um instrumento que você precisa conhecer e aplicar, tá bom?